Em relação ao vídeo anterior, é interessante ver de novo lá o Daniel 8,14, para entender claramente os períodos proféticos que se referem ao início do juízo da purificação do santuário. Lá em Daniel 8,14 diz: e ele me disse, até 2300 tarde de manhã o santuário será purificado. Até então, no vídeo anterior, eu foquei um pouquinho mais nessa questão numérica, mas vamos tentar explicar aqui alguns pormenores ali que tem que ver com essa mesma profecia. Então, como o capítulo 8 e o 9 estão intimamente ligados, e ficou aquela lacuna grande do capítulo 8 no tocante a essa questão dos 2300 dias, ou anos literais, né? Então você tem 2300, tardes e manhãs, está escrito. Uma tarde e manhã é um dia, e de acordo com Ezequiel 4, 6 e 7, e Números 14, 64, um dia representa, portanto, um ano literal. Então você tem 2300 anos. Só que aí, dentro da visão ali do capítulo 9, agora que o anjo vem para explicar aquilo que fora dito no capítulo 8, aí vai mencionar ali um período chamado de 70 semanas. Então, 70 semanas, e essas 70 semanas estão, de acordo com o versículo 24 ali da primeira cláusula, vai aparecer ali essa questão de 70 semanas estão determinadas ou cortadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então, é óbvio que essas 70 semanas o anjo vai estar falando daquele período que estava em aberto ali no capítulo 8. Daniel tentou buscar uma referência ali em Jeremias e tal, acerca dos 70 anos de cativeiro ali babilônico, mas só que não tinha nada a ver. A questão era simplesmente o anjo vir para dar a interpretação correta, e o anjo vai começar trazendo essa questão das 70 semanas. Então você tem 2.300 dias, ou anos literais, e agora aparece 70 semanas, ou 490 anos. É só multiplicar aí 70 vezes 7, que é o total de dias, aí se descobre a numeração de dias, então 490 dias, 490 anos. Então, a partir desse período aí, conta justamente ali, conjuntamente o mesmo período. Então, os 2.300 anos eles começam no mesmo período das 70 semanas. Porque há, de fato, essa correlação entre o capítulo 8 e o 9. Então, como tanto os 2.300 anos do capítulo 8 quanto as 70 semanas do capítulo 9 começam no mesmo período persa, ali da época da história judaica, então ambas datam da era da restauração que se seguiu ao cativeiro babilônico. Então ele fala, entende desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Aí fala de 7 semanas e 62 semanas, e etc, etc, porque ele já está quebrando aí a profecia das 70 semanas. Mas justamente elas têm esse ponto de início, porque datam da era da restauração que se seguiu ao cativeiro babilônico. E, portanto, os pontos de partida de ambos os períodos, tanto aí dos 2.300 anos quanto das 70 semanas, ou 490 anos, eles começam também no mesmo período. E estão relacionados, portanto, cronologicamente. Então há uma clara e estreita correspondência entre as visões aí de Daniel 8 e 9, e disse que as 70 semanas estão cortadas. O anjo não ia mencionar ali que estariam determinadas, de fato, ou cortadas, né, do povo judeu, ou para o povo judeu, né, porque se corta algo do que tem para cortar. E o período anterior era justamente dos 2.300 anos. Então é importante isso. Aí isso implica, então, portanto, num período mais longo, do qual aí essas 70 semanas ou 490 anos seriam cortados, ou o curso do tempo real, ou geral, ou algum período revelado. Então agora, a data anterior aos 2.300 dias inclui 2 eventos. No caso, tem que ver aí com a restauração do sacrifício e também a desolação. Então o primeiro deles é de caráter idêntico às 70 semanas, que são um período de governo restaurado, aí, no tocante a essa questão de restauração de Jerusalém de forma política. Não era simplesmente deixar os caras voltarem. Envolvia também toda uma restauração política ali, de soberania, uma série de atribuições também dentro dessa questão mais política de Jerusalém. Então o mais natural aí seria o corte, né, aquilo que se refere a todo o período da visão anterior, que era dos 2.300 dias ou anos literais. Então o que seria realizado aí ao final, né, dessas 70 semanas? Os judeus eles deveriam, de acordo com o versículo 24, quando fala ali acerca dessa questão, né, 70 semanas são determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, e para ungir os santos dos santos. Então, eles deveriam de fato fazer tudo isso antes que esse período de 490 anos acabasse. Então, era necessário que isso acontecesse. Era importante que, de fato, eles conseguissem fazer isso, mas infelizmente não conseguiram. Outras versões da Bíblia, como a versão do Ai, vai colocar ali essa questão de ungir o Santíssimo, né, como ungir os santos dos santos.
Ao mesmo tempo, dentro dessa própria profecia, então vem trazendo essa questão de que virá o assolador. Olha lá o versículo 27, e ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a abominação, e sobre a asa da abominação virá o assolador. Você lembra lá de Mateus 24,15, quando ele fala da abominação da desolação? Os estándares idolátricos romanos sobre a Terra Santa era um sinal de fuga para os cristãos de Jerusalém. Um pouquinho antes do ano 70, no ano 66 ali, cerco de Céstio, os cristãos atenderam ao chamado e atenderam à voz de Cristo e saíram de Jerusalém, porque o Céstio abandonou o cerco. Do nada, ele abandonou o cerco ali. Tinha razões políticas em Roma, estava trocando o imperador, mas era necessário então que os cristãos atendessem aquela ordem, e aí eles saíram de Jerusalém. E nenhum cristão pereceu na destruição do ano 70. Então o versículo 27 aqui é o final ali dessa questão das 70 semanas, né, vem mostrando também essa predição já da destruição de Jerusalém. E fala que virá a abominação, tá, do assolador, e isso até a consumação, e que está determinado será derramado sobre o assolador. Então tem esses lances que a profecia vem trazendo, uma profecia generalizada que aponta uma série de eventos, desde a reconstrução de Jerusalém, o próprio batismo de Cristo, a morte de Cristo, como foi explicado no vídeo anterior, também o início da perseguição à Igreja Apostólica, no ano 34, o apedrejamento de Estevão, tem a conversão de Saulo, o Evangelho agora deixa de ser pregado só para os judeus, mas é aberto então justamente por meio de Paulo, né, o apóstolo dos gentios, que já vai começar a pregar agora, abrir o Evangelho. Os judeus rejeitaram a Cristo, então agora nada mais justo do que Deus mesmo abriu o Evangelho para todos. Então não tem mais nação escolhida, não tem mais povo santo e eleito, a questão é simplesmente os que são da fé e em Cristo. Então não é judeu quem diz que a pessoa tem que ter de fato a fé em Cristo. Então é importante entender esses detalhes, porque tudo foi predito aqui nessa profecia como um todo. No vídeo anterior foi mencionado um pouco sobre essa questão numérica, né? Vou tentar explicar aqui de uma forma um pouco mais detalhada essa questão, porque tinha que ver aqui com essa questão justamente do que seria feito, né? Então se tinha justamente a ordem para edificar Jerusalém a partir do ano 457, de acordo ali com Esdras capítulo 6, versículo 14, 7, 7 e 8. Então Artaxerxes, que era o rei persa ali, ele dá essa ordem para não só edificar, restaurar Jerusalém, mas traz também esse componente político aí de reorganização. Aí disso você conta aí 7 semanas, só multiplicar 7 vezes 7 aí dá 49 anos, aí dá no ano 408. Depois de 408 aí soma mais 62 semanas, ou 434 anos, vai dar no ano 27. E aí, do ano 27 é só somar mais uma semana, 1 vezes 7, 7, que são 7 dias, né, 7 anos, aí só adicionar mais 7 e finaliza os 490 anos, chegando ao ano 34. Que foi justamente o que aconteceu, né, dos eventos que foram falados, a questão da conversão de Saulo, a própria perseguição disso, a própria perseguição da Igreja Apostólica, você tem o apedrejamento de Estevão, pregação de Pedro para Cornélio, então uma série de ações ali que foram feitas nesse sentido. Então, justamente a antiga Babilônia, ela eliminou o serviço típico pela destruição do templo na captura de Jerusalém. Esse serviço então foi restaurado através da reconstrução de Jerusalém, só que o próprio sistema judaico ali cuidou de perverter o sistema então reconstruído. E aí eles crucificaram então Jesus, do tempo ali do primeiro advento, e com a crucifixão de Cristo, de acordo com Colossenses 2, verso 14, ele então apaga um manuscrito de ordenanças que constava ali e tirou tudo do caminho pregando aquilo na cruz. Então todos aqueles mandamentos em forma de ordenanças que tinham que ver com cerimonialismo, alguns aspectos rituais ali, eles foram simplesmente pregados na cruz porque a sombra encontrou a realidade. Então o Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele morre de fato aquela questão que era mencionada no santuário. Então a sombra encontra a realidade. Agora não é necessário mais que se sacrifiquem cordeiros, mas que de fato as pessoas, portanto, elas exerçam sua fé em Cristo diretamente. Então, uma vez que ele agora é o sacerdote,
no santuário celestial. E com o término, então, conforme a profecia aqui das 2.300 tardes e manhãs, ele fala que a purificação do santuário ocorreria. E, para quem gosta de estudar o santuário, é só ler ali os livros de Moisés, né, os primeiros ali, que vai ficar bem clara essa questão de que havia, sim, o dia da purificação, que era o Yom Kippur, que o dia da purificação ali, onde eles, de fato, no 10º dia do 7º mês, o sumo sacerdote ele entrava em cena para fazer juízo e a expiação do povo. Tá? Era só uma vez que ele entrava ao ano, e os pecados que eram cometidos durante aquele ano inteiro, eles seriam então expiados. É por isso que, à luz do santuário do antigo Israel, como aquilo era uma sombra do verdadeiro tabernáculo, de acordo com Hebreus capítulo 9, fica bem claro, né, o livro de Hebreus está aí só para isso, para mostrar essa transição do que ocorria na terra, no santuário terrestre, em relação ao que acontece no santuário celestial, porque agora quando ele começa a oficiar, portanto, como sacerdote naquele lugar, fazendo intercessão, então, pelo povo, como o ministro do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Então, a partir daquela data ali, aí é por isso que os profetas ali, alguns apóstolos também que escreveram livros da Bíblia, eles mencionam vários textos também que trazem já essa linguagem do santuário celestial, que é para onde ele está, onde Cristo está atuando atualmente, né, fazendo a obra ali designada. Então ele fala, alguns apóstolos vão dizer assim: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, né? Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, ele é a propiciação pelos nossos pecados e tal, não só os nossos, mas pelo do mundo inteiro. E aí vem trazendo essa questão já do santuário, entendeu? O próprio Paulo também, 1 Timóteo 2,5, né? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Então vem trazendo essa ideia de interceder, do que intercede, aquele que ouve as orações, né, que curiosamente, de acordo com o livro do Apocalipse, representam justamente aquela fumaça que saía do incensário, né, que ficava no altar de incenso no lugar santo, e aquilo sobe como se fosse de fato a oração dos santos, né, em simbologia isso. Então assim, é uma transição do santuário terrestre para o santuário celestial. E isso precisa ficar claro porque, infelizmente, bota aí uns 99% das igrejas cristãs evangélicas, ou igrejas cristãs no geral, elas não falam do santuário, porque isso daí é um tema complexo demais na visão de alguns, só que é a realidade, né? Cristo ele não morreu e foi sentar à destra de Deus para ficar sem fazer nada, ele foi de fato oficiar dentro do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem, e lá dentro, de acordo com Apocalipse 4 e 5, tem lá as peças, os móveis ali bem, só que de uma forma totalmente diferente, obviamente, do santuário aqui da terra, mas existe de fato um santuário no céu, e existe um lugar santo lá e um lugar santíssimo também, onde é a presença do próprio Pai que habita, e não um Shekinahzinho que fica ali, entende? Então tem esses detalhes. Aí essa profecia aqui de Daniel 8,14, ela aponta justamente o tempo de purificação do santuário, e ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Então a purificação do santuário ocorria no 10º dia do 7º mês, terrestre aqui, dentro do santuário da terra. Pelo menos está registrado isso nos livros de Moisés ali, né, Números, Levítico, Deuteronômio e tal. E atualmente isso foi simplesmente transferido porque acontece na realidade do santuário celestial. Então Cristo foi o sacrifício, morreu uma vez por todas, e hoje ele oficia como não mais sacerdote, né, porque foi até 1844, mas como sumo sacerdote, fazendo a obra de juízo. E aí tem que saber o que o sumo sacerdote fazia no 10º dia do 7º mês ali do Antigo Testamento, porque isso é o correlato do que Cristo faz hoje, na obra aí de purificar as pessoas do pecado e transformar elas à semelhança do seu próprio caráter, que é a obra que ele deseja fazer antes da sua volta. Então esses pontos vão justamente conectar com tudo isso, dentro desse sentido. Então, no caso aqui, o que ele deveria levar no meio da semana? Voltando lá para a profecia das 70 semanas, então a antiga Babilônia eliminou o serviço típico pela destruição do templo na captura de Jerusalém. Esse serviço foi restaurado na reconstrução de Jerusalém, mas foi pervertido pelos judeus e foi levado por Cristo no primeiro advento, quando ele apagou o manuscrito de ordenanças e o tirou do caminho, pregando na cruz. Ele então se tornou o ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou e não o homem, de acordo com Hebreus 8:2. Assim ele estabeleceu o serviço no santuário celestial. Só que, como a gente já viu no capítulo 8 aqui, um chifre pequeno, que é o papado, no caso ali Roma na sua fase pagã e cristã,
pagã por meio dos imperadores que perseguiam os cristãos, e cristã por causa dos papas que também perseguiram ali os cristãos. O chifre pequeno, o papado, na medida em que ele estava dentro do alcance dos poderes dele, ele tirou do povo a mediação de Cristo do santuário celestial, e substituiu pelo sacerdote humano e um sacerdote romano, tendo o Papa aí como Pontifex ex Maximus, ou sumo sacerdote. Então, uma vez que a partir de 1844 Cristo é o sumo sacerdote, o que o Papa e os seus subordinados ali, que também tem nome de blasfêmia, o que eles fazem? Eles simplesmente se colocam então como intercessores entre Deus e o homem, tirando justamente de Cristo essa questão do sacrifício diário, contínuo ali, e principalmente essa questão do sacerdócio. Então, obviamente, o poder sobre essa verdade aí do Evangelho, o povo de Deus, foi permitido então sofrer nas mãos do papado, e o papado, de fato, de acordo com o Daniel 8:12, ele deitou a verdade por terra, o que fez, de fato, havia prosperado ali nesse sentido, com séries de doutrinas. A principal doutrina católica é a Trindade, que tira a adoração ao verdadeiro Deus, que é o Pai, e coloca a adoração em cima de 3 deuses, ou 3 entidades, que ao mesmo tempo são 3 e um ao mesmo tempo. Então, uma unidade de 3 pessoas coeternas. A Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um negócio que não existe nem no Antigo Testamento, e muito menos no Novo Testamento. É preciso, para chegar numa Trindade, é preciso muito raciocínio filosófico, de cima de coisas claras que estão no texto. No santuário terrestre aqui só havia 2 pessoas vivas. O Filho, representando ali o sacerdote, o sumo sacerdote, e o Shekinah, que era o Pai, que ficava só no lugar santíssimo ali, ninguém tinha acesso senão o sumo sacerdote, no 10º dia do 7º mês, quando ele entrava para fazer a expiação. Uma boa parte das igrejas evangélicas prega que a expiação foi da cruz, totalmente, mas a gente vai ver alguns detalhes depois, talvez em outros vídeos, nesse sentido. Então, o papado tirou de Cristo essa questão do sacerdócio, e tentam então fazer uma mediação capenga aqui de seres humanos, que tentam se colocar como substitutos de Cristo na Terra. Eles ouvem orações, perdoam pecados, fazem uma série de abominações, como por exemplo a própria transubstanciação, que é literalmente a morte ou o sacrifício de Cristo a cada missa. Então, e coisas como santificação do domingo, ou então a própria adoração a imagens, ou a representação de outros mediadores que não são Cristo. Então é interessante ver que tudo isso foi feito de fato pelo papado, e assim o papado derrubou a verdade por terra, pisou os pés do santuário e o povo de Deus. Quando ele pisa os pés do santuário, não é o santuário da terra, porque esse daí já foi, entendeu? Quando Cristo morre na cruz, todo aquele escrito de ordenanças ali, nesse sentido cerimonial, ele simplesmente é cancelado, porque a sombra encontra a realidade. Mas o papado ele pisa aqui em relação ao santuário celestial, porque ali é que a obra está sendo feita mesmo, literalmente, Cristo ali oficiando e aplicando seus méritos, e principalmente purificando o povo de fato dos pecados, não só para eles serem considerados justos, mas se tornarem justos de fato, que é o grande objetivo. Daí voltar lá pro verso 27, capítulo 9, que vai falar ali de como foi predito o próprio julgamento sobre Jerusalém. Jerusalém havia negado o Messias que foi enviado, ele veio para o que era seu e os seus não receberam. E aí agora eles vão sofrer na mão e se farão desolados. Até a consumação se determinou será derramado sobre os desolados. No versículo 27, ali, quando vai mencionar essa questão. E é importante então entender, Vou recapitular aqui basicamente. 70 semanas seriam 490 dias. Um dia na profecia representa um ano. Números 14:34, Ezequiel 4:6-7. Esse período, portanto, de 490 dias a 490 anos, ele é cortado, então, do período maior, que são os 2.300 anos, lá de Daniel 8:14, tá certo? E aí, o anjo, então, capítulo 9, a partir do versículo 24, tem o mandamento de restaurar e reconstruir Jerusalém. E isso foi concluído por Artaxerxes, no 7º ano do seu reinado, de acordo com Esdras 6:14, e capítulo 7 também de Esdras 7 e 8. E como já foi observado, tem aí na história, esse ano de restauração política de Jerusalém, não só ali das cidades e tal, se deu no ano 457 a.C. E a partir dessa data, as 69 semanas, porque tem a última lá, ou 483 anos se estenderiam até o batismo de Cristo no ano 27. E aí é preciso explicar aqui o astronômico equivalente, que eu até tinha colocado no caso a imagem no outro vídeo,
mas talvez pouco seja entendido. Porque quando você vai ver na reta numérica, você tem ali o zero, né? 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 456, a reta numérica aí. Só que abaixo ali tu tem a reta conforme a cronologia. E aí já muda, porque não tem o ano zero. O ano já vai de 1 antes de Cristo para 1 depois de Cristo. Não tem o ano zero. Então todos os cálculos que são feitos, no caso com a numeração para trás, de antes de Cristo, sempre se faz diminuindo 1, para que o cálculo dê certo. Então no caso, se você pegar ali do ano 457 e adicionar 483 anos, você vai ver ali que vai bater no ano 26. Só que aí você tem que diminuir 1, porque não tem ano zero. Então, portanto, fica com 27. É muito claro isso, tá bem tranquilo aí. Os cálculos então feitos para trás, do antes de Cristo. É só diminuir 1 para poder dar certo. Isso daí é o astronômico equivalente que chama. É só para o cálculo ficar correto, para não ter erro ali no tocante a essa questão aí da matemática e dessas coisas. Então, tem esse detalhe aí. Quando 27, então, Cristo se batiza, ali no reinado do Tibério César, que era o imperador romano. E aí, no ano 34, que é quando finaliza, portanto, esses 490 anos ali, a partir de 457, no ano 34 ocorre o martírio de Estevão, o evangelho começou a ser pregado aos gentios, né? Paulo, ele foi levantado como apóstolo dos gentios. Você tem ali Pedro tratando acerca de Cornélio, né? Pregando o evangelho ali para ele. Tem até a visão dos lençóis ali, para ele não considerar gentios como imundos e impuros. Então era importante Deus ensinar esse sentido de que o evangelho ele passou agora dos judeus para os gentios, e isso era inevitável porque os judeus resolveram escolher abandonar Cristo. Então esse detalhe é importante. Então o martírio de Estevão aí, no 34, o evangelho começa a ser pregado, Paulo ali começa a pregar, Cornélio sendo ali interpelado por Pedro, nesse sentido aí do evangelho. E aí em 70, você vê ali, depois de Cristo, 2.300 anos se estenderiam de 457 até 1844. Então tem esse detalhe aí, quando começou de fato o movimento lá dos Estados Unidos, que era o movimento do segundo advento. Então é uma série de doutrinas ali que foram perdidas ao longo de centenas de anos, elas puderam ser restauradas. Em parte, muito do conteúdo posto por aqui, ele é dessa época, porque justamente os caras ali, eles eram muito estudiosos, ali segunda metade do século XIX, principalmente ali o surgimento da ciência, uma série de descobertas científicas, tinha muitos gênios por lá. Então os caras estudavam mesmo a fundo as profecias, estudavam a fundo as coisas que assim concernem, né, esses períodos proféticos. E aí começou esse movimento aí do segundo advento, que pregava pelo menos 3 coisas. Pregava ali contra o catolicismo romano, que tinha dado a beber do vinho da sua prostituição a todos da terra, além de fornicar com os reis da terra. Então, portanto, as falsas doutrinas religiosas estavam praticamente em todas as igrejas, todas as denominações institucionais. Então se pregava contra isso, e o principal deus deles, que era a Trindade. Depois, essa questão da própria queda das igrejas, que se converteram ao papado. Então, isso em pontos comuns de doutrina, e depois essa questão, né, da terceira mensagem angélica aí, de que de fato, se alguém adorar a besta e seguir a sua imagem, o tal vai beber do cálice da ira de Deus sem mistura. E aí será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Então, eles pregavam isso, só que o movimento ele dura pouco tempo, né, porque depois ele viria a se corromper, conforme a própria profecia ali de Apocalipse, capítulo 3, quando vai falar ali da igreja de Laodiceia. Então é interessante ver também esse ponto, né? Então de 1844 para cá começa então a obra de purificação do santuário, né, que eu havia explicado no vídeo anterior. Então lá 457, a gente vai usar 456 aqui, aí adiciona mais 490, chega então ao ano 34. Como 2.300 menos 490 é 1810, é só somar 1810 mais 34 chega em 1844. E aí fecha essa questão da longa profecia, e aí no céu Cristo passa, portanto, do lugar santo para o lugar santíssimo, começando a sua obra como juiz. Não só advogado, mas juiz também, porque o dia da expiação, Yom Kippur, ele tinha que ver com a purificação dos pecados, e qualquer um que não afligisse a sua alma e não estivesse ali em conformidade com o que era planejado,
dentro daquele dia era extirpado do povo. Então é que nem o título que eu coloquei no outro vídeo, né? O povo boiando no juízo, porque de fato o que está sendo feito hoje no santuário celestial não é só a aplicação de méritos. Jesus está de fato transformando gente, pegando aí os gatos pingados que tem nas igrejas, né, que são fiéis. Eles vão ver os erros, vão sair, vão se unir num povo só, aí, espalhado obviamente, mas que estarão guardando os mandamentos de Deus e tendo a fé de Jesus, né? Que nem diz lá no livro do Apocalipse, os 144 mil são, portanto, aí esse grupo, né, que está sendo preparado para então serem a imagem, portanto, de Cristo. Então é interessante ver isso dentro dessa profecia toda, porque justamente isso vem trazendo esses pontos. Então ali em 1844 surge então esse movimento do Advento aqui na Terra, que vai pregar sobre a volta de Jesus, vai trazer uma série de doutrinas totalmente que foram esquecidas, né? Foram ali totalmente deturpadas centenas de anos atrás. E portanto, no céu ali Cristo passa do lugar santo para o lugar santíssimo, agora iniciando a obra de juízo. E aí voltando para o capítulo 8 de Daniel, que pergunta foi feita na visão aí de Daniel? Aí você olha lá Daniel 8,13, então ouvi um santo falando e outro santo disse àquele que falava: até quando durará a visão a respeito do holocausto contido e da transgressão que desola, para dar tanto o santuário como o exército para serem pisados? Aí ele responde lá, e ele me disse: até 2.300 tardes de manhã o santuário será purificado. Então, a Jerusalém literal foi entregue nas mãos da antiga Babilônia, o serviço típico do santuário terrestre foi assim eliminado, está lá em Daniel 1 e 2. Isso foi profético aí da experiência de Jerusalém espiritual na Babilônia moderna, predita nas profecias de Daniel e João, e da retirada da mediação de Cristo no santuário celestial. É só olhar o que o chifre pequeno fez lá, Daniel 7,25 e 8, versículo 12 e 13. Essas duas visões expõem a obra da Babilônia moderna. A Babilônia moderna é o papado, tá? Isso está lá em Apocalipse 17, porque determina aí o limite do seu poder sobre o povo de Deus e também a sua perversão do evangelho de Cristo, ao substituí-lo por um sistema de mediadores humanos para a obra de Cristo no santuário celestial. Então o tema geral sobre o qual o livro de Daniel trata é a Babilônia, tanto a Babilônia antiga quanto a Babilônia moderna. Os capítulos do 1 até o 6, inclusive, representam certos fatos que levaram à queda da antiga Babilônia e uma tentativa de destruir o próprio profeta Daniel. E a tentativa final, no caso de Satanás, dos seus anjos, né, e também dos seus correligionários, tanto da besta, o falso profeta, e também o próprio dragão, né, que é ele, trazendo aí essa questão de simplesmente querer destruir o povo de Deus. Então, basicamente, um breve histórico que é em si uma profecia da moderna Babilônia. Já os capítulos 7 até o 12, inclusive, eles contêm profecias que são relacionadas especialmente para a Babilônia moderna. Elas complementam a profecia histórica dos capítulos anteriores, o que nos permite traçar uma visão muito mais exata e um paralelo marcante entre a Babilônia antiga e a moderna. Um breve esboço desse paralelo pode ser declarado assim. Então vamos ver os pontos aqui importantes. Primeiro, na religião da antiga Babilônia, a adoração de imagens encontrou lugar proeminente. E o mesmo se aplica à adoração moderna, da Babilônia moderna. Os caras estão adorando imagens. Seja imagens aí que vêm através dos santos, né, os santos católicos, que representam essas coisas, como também a própria imagem, que é a doutrina principal fundamental da Igreja Católica, que é a Trindade. Então aí, primeiro ponto. Segundo ponto, a antiga Babilônia afirmava que os deuses, ou Deus, não habitavam na carne. Pelo dogma da Imaculada Concepção da Virgem Maria, isto é, que ela mesma nasceu sem mancha de pecado original, a moderna Babilônia ensina que Deus, na pessoa de seu filho, não tomou a mesma atitude na carne conosco, isto é, carne pecaminosa. O que é ensinado sobre Cristo? Que Cristo não veio em carne pecaminosa, ele não veio como ser humano comum e normal. E portanto não venceu nessa carne, ele era algum semideus, algum poder diferente ele tinha. É isso que é ensinado atualmente, não só através da doutrina da Trindade, né, que prega a existência de um Deus Filho, então ele não poderia ser de fato um conosco, como diz o Evangelho de Mateus, mas ele veio com alguma coisa diferente que os filhos de Adão não poderiam ter, e portanto assim ele vence o pecado. Mas só que isso é totalmente contrário à visão bíblica, porque de acordo com Romanos capítulo 8, versículo 3, Cristo veio em semelhança de carne pecaminosa e condenou o pecado da carne. Como? Óbvio, vida em carne pecaminosa e não pecando, que é basicamente o estado que os 144 mil devem ter. Ou seja, são pessoas que estão em carne pecaminosa, mas que não cometem pecado, ou seja, não transgridem as leis de Deus, como está escrito
no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 4. Então esse segundo ponto aqui, a Babilônia, não só a igreja católica, mas as igrejas cristãs protestantes, elas ensinam isso, de que Cristo, os deuses, eles não habitam na carne, ou seja, eles não habitam em carne pecaminosa, que é o tipo de carne que existe. Então tem esse lance aí desse sentido. Aí eles geralmente tentam fazer todo um malabarismo ali para mostrar que Cristo veio à semelhança de Adão antes da queda, né? Quando na verdade Cristo veio à semelhança do homem comum judeu aí, de 4.000 anos de pecado, que a raça já havia sido degradada. Então, não só de forma hereditária, mas também com as suas tendências herdadas também. Então, o terceiro ponto aqui, a antiga Babilônia perseguiu aqueles que se recusaram a aceitar seus dogmas e adorar de acordo com as suas leis. A Babilônia moderna faz o mesmo. Tanto é que eles estão fazendo o ecumenismo, para qualquer um que não se filie, ele vai ser perseguido. Entendeu? Então a imagem da besta já está se formando. É só uma questão de tempo aí para essas igrejas, as principais igrejas cristãs norte-americanas, se unirem em pontos comuns de doutrina e aí perseguirem, influenciar o Estado para punir quem for contra. Entende? Quiser servir a Deus de uma outra maneira, ou então com o seu conhecimento bíblico. Então é importante entender isso também. A Babilônia antiga fazia isso, tinha uns decretos lá que não podiam ser revogados, e que, de fato, a Babilônia moderna faz a mesma coisa, ou fará a mesma coisa. O quarto ponto, a antiga Babilônia colocou-se acima de Deus e tentou para fazer do seu reino um reino eterno, e o mesmo acontece com a Babilônia moderna. Então eles tentam colocar aí a sua supremacia. Quinto ponto, a igreja, ou a antiga Babilônia, rejeitou o verdadeiro evangelho ensinado, e, no caso, a Babilônia moderna faz o mesmo com a sua rejeição do verdadeiro evangelho, tal como trazido pela própria reforma protestante. Tanto que hoje nem se comemora mais a reforma, se apenas celebra, porque todas as igrejas, pelo menos uma boa parte delas, já se voltou tudo para Roma. Então eles já estão tudo de mãos dadas com o papado, né? Até mesmo a igreja luterana, que em tese deveria ser protestante ainda, saiu fora também disso, entendeu? Dando as mãos ao papado, e se Lutero fosse vivo, ele até pediria para tirar o nome da igreja. Então é uma série de problemas, né, que vão sendo colocados justamente desses paralelos que existem entre a Babilônia antiga e a Babilônia moderna. E o sexto ponto é que a queda da antiga Babilônia ocorreu justamente no momento em que era dada a expressão, aí, o seu desprezo por todos os inimigos, a sua confiança na sua própria permanência. Né? Essa experiência também se repetirá na história aí da moderna Babilônia. Que período profético, portanto, se estende a libertação do povo de Deus do cativeiro da Babilônia moderna e a restauração para eles da mediação de Cristo. Se você olhar aí o verso 14, então ele fala, e ele me disse até 2.300 dias, ou tardes e manhãs, então o santuário será purificado. Então o santuário terrestre, que eu havia explicado, ele é uma espécie de sombra do santuário celestial. É só olhar Hebreus 9, 23, versículo 24, em comparação com Levítico 16, 29 e 30, e também o versículo 33. A purificação do santuário terrestre era o tipo da purificação do santuário celestial. E essa limpeza do santuário era realizada no grande dia da expiação, que é a obra final de Cristo em sua mediação pelo pecado. Então é o início aí de uma purificação do santuário celestial, que marca o início de uma nova era da experiência do povo de Deus na Terra, ou seja, a libertação do poder da Babilônia moderna e a restauração para eles do conhecimento da mediação de Cristo para eles no santuário celestial, e uma purificação do pecado e preparação para a segunda vinda de Cristo. E essa purificação do santuário envolve o julgamento. Aí o julgamento, a primeira fase do juízo, como está escrito lá em 1 Pedro 4,17, que convém que o juízo comece pela casa de Deus. Então, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? Então, primeira fase do juízo, vai ter uma investigação, tá, da vida pregressa das pessoas conforme o que está escrito nos livros. É só ver lá o Apocalipse 20, né, que os mortos são julgados conforme o que está escrito nos livros. E também essa questão do livro da vida, né, que pode ser riscado aí, conforme está escrito lá em Êxodo 32, riscarei do meu livro todo que pecar contra mim. Então é pecado a transgressão da lei, né? Então é bem complicado essa questão de quem está ensinando que lei foi abolida, que 10 mandamentos não são mais válidos atualmente, entendeu? É bem complicado isso, porque justamente o julgamento, ou o juízo, ele é a partir das obras, porque cada um foi julgado segundo as obras. Então aí Eclesiastes capítulo 12, acho que versos 13 e 14, e também Apocalipse 20. Então assim, a purificação do santuário celestial envolve um julgamento investigativo. Ele tem que de fato perceber, não só ali Deus, né, por meio de Cristo, mas os seres celestiais, de que as pessoas que vão para lá em vida, elas de fato tenham mudado,
entendeu? Aí se transformado à semelhança de Cristo, né? Os 144 mil. Então é preciso ter esse juízo investigativo que antecede a volta de Jesus, para que então haja um veredito correto sobre o derramamento das pragas por ocasião da vida dele. Então esse período, portanto, determina o tempo da restauração e também do julgamento. Então o santuário será totalmente purificado, e uma vez terminada essa obra, através aí não só do juízo dos mortos, mas também dos vivos, então ele sairá de lá para vir buscar e reclamar aqueles que são seus, que se assemelham a si, a Jesus, no caso do caráter. E aí, o que é dito daqueles que vivem para ver, né, a libertação da moderna Babilônia e a restauração do verdadeiro evangelho? Lá em Daniel 12:12, olha o que está escrito: bem-aventurado aquele que espera e chega aos 1335 dias. Aqui a continuação aí, dos 1290 dias, ou anos literais do versículo anterior, que começam com a retirada da mediação de Cristo. Como foi falado no vídeo bem anterior, o período ali é 503, 508 depois de Cristo, quando o papado ele tira de fato essa questão do sacrifício contínuo de Cristo. Ele se estabelece como sendo um mediador entre Deus e os homens, o Pontifex Ex Maximus. Então agora o papado ele tem esse poder de interceder, né, em tese, pelos seres humanos. E aí conta a partir de 503 e 508, 1290 ou 1335. Aí vai chegar em 1798, depois em 1843, 44 por ali. Os 1335 dias ou anos se estenderiam, portanto, até o período de 1838 a 43, mais ou menos, que seria o tempo da pregação da hora do julgamento, em preparação para a purificação do santuário e o trabalho de acompanhamento do final dos 2.300 dias, que ocorreriam em 1844. Então, de acordo aí, tudo isso com Daniel 8:14. Naquela época, as bênçãos especiais deveriam ser e vieram, de fato, sobre aqueles que foram libertos dos erros da escravidão de Roma. Portanto, eles se desintoxicaram do vinho mortal, né, que as igrejas, as instituições beberam e que vinha direto da igreja católica. Então, portanto, eram igrejas protestantes, ou pessoas de fato protestantes, e não simplesmente com a fachada que está hoje. Mas tiveram as suas mentes abertas e direcionadas novamente para a mediação de Cristo no santuário celestial, o grande sumo sacerdote que ele é a partir de 1844. Mas aí é importante algumas notas gerais, né, sobre essa questão da profecia de Daniel. O segundo capítulo de Daniel apresenta um breve resumo. Ali a história, né, conduz até o estabelecimento do reino de Deus. Vai contar ali a história da estátua, o sonho, né, de que Nabucodonosor teve, a cabeça de ouro, peito e braço de prata, quadril de bronze, perna de ferro, pés em parte de ferro e parte de barro. E aí do monte é cortado uma pedra sem o círculo de mãos que atinge os pés da estátua, que vira pó. E aí a estátua é toda destruída. Então, e aquela pedra cresce, e aí vira um reino que jamais será destruído. E aí o sétimo capítulo ele vai apresentar aí um pouco mais detalhadamente a mesma história, só que através de reinos terrestres que procedem aí o estabelecimento do reino de Deus. E ali se usa os animais, né? Tem lá o leão, o urso, o leopardo e um animal terrível e espantoso, que tem ali 10 chifres. Tá? 10 chifres, e aí esse chifre pequeno nasce ali, quebra 3 dos primeiros, e o seu reforço então é mudar os tempos e a lei, e as ordenanças de Deus, principalmente destruir os súditos celestiais. Então, o período atribuído à supremacia desse poder, aí que tinha o poder de agir por volta de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Um tempo em profecia significa um ano. Então, tem lá, acho que Daniel 10, né, que tempos, ao cabo de tempos, ou seja, anos. Então, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 1 ano, 2 tempos, 2 anos, 3 tempos e meio, 3 anos e meio. Então, ele agiria basicamente por meio de 42 meses, curiosamente, que está lá em Apocalipse, ou 1260 dias, ou 1260 anos, que se estendem da supremacia papal em 538 até o ano 1798, que é quando essa supremacia é tirada, quando o Berthier, que era um dos generais de Napoleão, ele prende o Papa Pio VI, com idade de 82 anos, e simplesmente o papado perde as terras, perde o poder e tal. A profecia aponta que a ferida mortal seria curada, né, depois. Tem lá o Tratado do Latrão lá em 1929, lá do Mussolini, governo fascista, que vai começar a querer curar a ferida. Mas de fato a profecia então ela aponta essa questão, né, do papado como sendo esse grande poder, né, que é representado pelo chifre pequeno, a Roma aí da sua fase cristã e também pagã, né, cristã aí através dos papas, tá, do sistema, tá? Não sou contra os católicos, os membros. A questão é o sistema, né, um sistema que está aí e que foi predito aqui que faria muitas coisas.
Então, no caso aí, 1260 anos, a profecia do 8º capítulo de Daniel cobre o período desde a restauração até a época dos reis persas, o estabelecimento então do reino de Deus em sua própria terra, até a era da restauração que precede a segunda ou o segundo advento de Cristo, o estabelecimento do seu reino eterno. Nesse capítulo, ou seja, o 8, o tema principal é o esforço do papado para substituir seu próprio sistema mediador para a obra mediadora de Cristo, e o anúncio de um período profético, no caso aí os 2.300 anos. Então o papado ele faz essa falsificação, e no final da qual aí o sistema introduzido pelo papado deveria ser totalmente exposto, que de fato está sendo, entendeu? Só ver os vídeos aí. O restante dos capítulos de Daniel complementam as profecias do 2º, do 7º e do 8º capítulo, e mostram que no final da primeira parte do período de 2.300 anos, ou 70 semanas, ou ainda 490 anos, o Messias deveria aparecer, seria cortado, após o que viria a destruição de Jerusalém, e no final são introduzidos dois novos períodos, os 1.290 anos e os 1.335 anos, ao final dos quais, como aconteceu com os 2.300 anos, deveria vir aí um movimento preparatório para o estabelecimento do reino de Deus na Terra, e a harmonia aí com os capítulos que envolvem as profecias do 2º e 7º capítulos, né, que vai combinar tudo isso aí na volta de Jesus.